Já que filmei ela, vamos conversar sobre a sabedoria oriental. Tem música oriental aí, ô Renatinho? Não tem. Vocês sabem fazer música oriental? Quem sabe faz ao vivo, bicho! Vem, Camila! Como é que é cumprimento oriental? Isso, reverência, né? É? Reverência. Faz lá a trilha pra gente cumprimentar. Vai. Né? Faz a... Aí, aqui, agora aqui. Aí, pronto. Sabedorias orientais. Meire, que saudades de você. Nossa, morrendo de saudade. Tá uma fila imensa para poder sentar nessa mesa aqui, gente. Tá, ainda bem nós estamos fazendo sucesso, né? Você tá arrasando demais, nós amigo. É feio, mas tá na moda. Ô, Meire, você lançou esse livro agora, né? Olha, nós vamos dar de presente esse aqui? Vamos dar de presente. Vamos? Então, olha só, para você que quer dicas rápidas de comportamento no trabalho, você que quer aumentar a produtividade, que quer aumentar o desempenho no trabalho, quer tirar a timidez, quer saber como lidar com frustrações do trabalho, tem várias dicas, são mais de 60 temas com dicas de comportamento. Então, quem quiser participar do sorteio, como é que faz? Manda para cá também. Manda livro, sei lá. Isso, presente. Bota presente, põe presente. Isso, põe presente que a gente vai a gente vai dar para alguém. Isso. Então, você que quer crescer na carreira, quer dar um upgrade aí. O Thiago tá bravo comigo. Ele falou, Fábio, fala certo. Então, livro presente, é livro e CD é CD. Então, é para pôr livro se você quiser ganhar o livro, gente, tá? Isso. Escreve livro, seu nome, seu telefone e manda pra cá. Pronto. Isso, opa, perfeito. Ele me dá bronca. Tá certo. Tamo bronca. Ô, e hoje nós vamos falar sobre a sabedoria oriental. Isso. É isso que eu queria falar com você. Nós sabemos que tem 7 itens, é isso? Isso. Que nós Na vamos verdade, falar? os orientais, os japoneses, eles começaram a chamar muita atenção com relação a esse comportamento no pós-guerra. Porque quando houve a guerra, né, na construção, na reconstrução do Japão, os ocidentais começaram a perceber que eles se comportavam de uma forma diferente. E quando teve o tsunami também, há menos tempo, né? Eles perceberam que os japoneses se organizavam de uma forma melhor, eles faziam a fila, os suprimentos que chegavam até o país para as pessoas que estavam lá desabrigadas, eles não eram desviados e existia uma ordem. Por exemplo, você podia estar morrendo de fome, mas o japonês ele não fura a fila, ele segue realmente uma ordem e é uma coisa cultural. São mais disciplinados, né? Isso vem realmente de um código que se chama Bushido, que é o código do guerreiro. E foi formado pelos samurais, que era uma casta de guerreiros. Eles se tornaram tão importantes no Japão que se tornaram uma espécie de um arquétipo. Então, assim, quando você quer tirar de você aquele seu melhor, né? Então, o japonês, ele pensa, eu vou tirar o meu samurai que existe dentro de mim, né? É como, por exemplo, aqui no Ocidente, a gente tem a imagem da Nossa Senhora e quando a gente quer o máximo do nosso amor de mãe, quando a gente vai fazer aquela prece para o filho que vai viajar e a gente quer jogar tudo de bom para ela, a gente chama essa energia, né? A gente pensa na Nossa Senhora e aquela imagem nos inspira aquela energia de proteção, de amor, de acolhimento, que é a energia da mãe, né? A grande mãe. Então, o samurai, ele se tornou uma espécie de arquétipo. Eles dominaram o Japão politicamente, militarmente, por quase mais de 700 anos. Então, eles permaneceram muito no imaginário do japonês. E esse código é um conjunto de 7 preceitos, né, que ficaram mais fortes que as leis normais, vamos dizer assim, né? Ela ficou muito disseminada e aquilo entrou no inconsciente e os japoneses seguem e é muito bacana. A partir de 1970, isso começou a ser transferido para as organizações, para as empresas. Então, por exemplo, o primeiro preceito que ele tem é a justiça. Então, a justiça, o guerreiro, ele tinha que, em primeiro lugar, ser justo. Porque no Código do Bushido não é só um conjunto de regras para a guerra, é um conjunto de princípios para a luta interna.
Porque a gente não briga só com as coisas que estão para fora. A gente luta também contra a nossa preguiça, contra o nosso egoísmo. Né? Então, quando a gente fala em justiça, a gente está lutando também contra o nosso egoísmo. Por exemplo, aquilo que interessa para mim, em determinado momento, a gente muda a regra. Não pode ser assim. Né? Então, a justiça é eu tratar tudo com imparcialidade, independente do sentimento que eu tenho com relação àquilo. Né? Então, no caso, aplicando isso para o nosso trabalho hoje, o que seria? Seria a gente não fazer o tal do jeitinho e a politicagem, do tipo, eu vou promover esse cara aqui porque ele é meu amigo, porque ele é gente boa, ele joga futebol comigo, então eu vou promover esse meu amigo aqui. Não pela competência. Então, a justiça seria, vamos dar uma olhada no perfil técnico dessa pessoa, se ela tem realmente a competência para estar nesse cargo. Né? E isso, eu acho que esse tema que a gente está trazendo aqui hoje, ele é muito importante para o Brasil nesse momento. É verdade. Né? Porque nós estamos entrando em xeque com os nossos valores. Então, aquilo que a gente herdou desde a época da colonização, a gente está percebendo que tem coisa que não serve mais, que é o tal do jeitinho brasileiro, que é essa politicagem que a gente tem. A gente vê a corrupção muito forte, né? Essa energia da corrupção. E a gente pode aprender com as outras culturas, né? Não só com a japonesa, hoje a gente está trazendo bem isso, mas a gente pode também aprender com os modelos de outros países. Né? Então, a justiça seria isso, separar o pessoal do profissional. Né? Então, o samurai, quando ele lutava, ele tinha muito essa questão da justiça. Segundo ponto era a coragem. Então, esqueci até de falar que o Bushido, ele vem com 3 bases. A primeira base é o budismo, onde ele traz essa coisa da bravura, da falta de medo de morrer. O japonês não tem essa... Lembra os kamikaze que se jogavam lá com o avião, tudo junto? E os americanos ficavam doidos, eles falavam, esse povo é louco, né? Porque como você coloca a tua pátria acima da tua própria vida? É totalmente contra o instinto humano, porque a gente tem um instinto de sobrevivência e que quando a coisa está pegando, Fábio, você sai correndo, né? Você não fica ali, né? E o japonês não, ele pegava o avião com gasolina só até o ponto, e ele se jogava com tudo ali, porque não tinha mais combustível, não tinha mais recursos, né? E quando eles eram aprisionados, eles também se matavam, né? Então, assim, essa falta de medo vinha dessa filosofia. E o Shinto, que era a segunda base, shintoísmo, né? É a reverência aos antepassados, o respeito às pessoas e também essa lealdade que o japonês tem. Uma coisa que eu acho bacana do shintoísmo é essa reverência que o japonês tem ao antepassado. A gente esquece de agradecer quem veio antes da gente, né, Fábio? É verdade. Porque se a gente aí, você que está em casa, teve condição de fazer uma faculdade, de ter uma casa, um carro, um conforto, é porque quem veio antes de você se lascou de trabalhar por você. É verdade. Né? E a gente tem que agradecer os pais, os avós, que tanto lutaram por nós, né? E o terceiro ponto é o confucionismo, que traz essa questão da ética. Então, são essas 3 bases do Bushido, esse conjuntinho de regras. Então, a gente já falou da justiça, a gente já falou agora da coragem. E a coragem, como é que a gente aplica isso aqui no Ocidente, no trabalho? Seria você amadurecer. Amadurecer significa você se responsabilizar. É não ter medo de assumir responsabilidade. É não ter medo de assumir a responsabilidade da sua vida. Pega as rédeas da tua vida e segue com aquilo que você acredita. E não se faça de vítima, porque muitas vezes a gente adora se fazer de vítima. Aí a gente fala assim, a vida tá ruim porque o governo tá ruim, porque o meu chefe é um chato. Aí a gente se coloca na vida como se a gente não tivesse controle de nada, né? Sendo que nós temos. Então, a coragem é isso. É você pegar a tua vida e se responsabilizar por ela. É ter iniciativa no trabalho, por exemplo. É ter coragem de inovar, trazer uma ideia diferente. Então, é dessa forma que a gente usa esse preceito. O terceiro preceito é da compaixão. Então, o samurai, ele, apesar de ser um guerreiro muito forte e cortar a cabeça e tudo, ele na vida social, ele era uma pessoa que protegia e também ajudava as pessoas. E a compaixão, ela é muito importante, né? Você está vendo uma pessoa com uma necessidade maior, você ir lá e ajudar essa pessoa é bacana.
onde a gente vê nessas catástrofes, né, que aconteceram, por exemplo, você tinha uma escassez de comida e às vezes a pessoa deixava de comer porque ele via que a outra pessoa estava com mais fome que ele, então ele deixava de comer para dar para o outro. É muito bonito isso e não é para parente que se faz isso, não. Você sabe que a compaixão é um elemento característico do cristão, né? Isso, né? É a base. É a base de todo ato filantrópico, né? E ele vem da caridade, né? A gente acha que a gente confunde também muito essa ação da caridade com a filantropia, mas a caridade eu acho que é um pouco mais profunda, né? Ela vem realmente do teu coração. Então, antigamente, eles não sabiam anatomia, então eles achavam assim que o coração do ser humano batia porque tinha molas lá dentro e que quando uma pessoa que você gostava muito chegava perto de você, aquilo ali batia com mais força e tal. Então, a caridade é quando algo te toca ao ponto de fazer bater mais forte o coração e você entrega essa energia para aquela pessoa. Então, é mais do que você entregar um agasalho, uma comida, é você entregar aquilo que você traz na tua alma, dentro do teu coração. Isso é a caridade. Muito lindo, né? É muito bonito, né? E, então, por exemplo, como é que a gente aplica isso no nosso trabalho? É você oferecer ajuda, é você perguntar se a pessoa está bem. Porque hoje em dia a gente está tão atribulado com o trabalho, estamos tão voltados para as nossas próprias necessidades que a gente esquece que o outro também tem necessidade. É verdade. Né? Então, ter compaixão nesse sentido no trabalho é dessa forma que a gente coloca em prática. O quarto ponto é o respeito. O respeito, a gente vai falar sobre isso também, num dos programas a gente vai falar sobre respeito no trabalho, né? Mas o respeito significa você entender que a outra pessoa é diferente. Então, na luta, o samurai, ele entendia que a pessoa lá tinha outra filosofia, ele tinha outros interesses, mas ele respeitava. Por isso que a reverência no japonês, quando o japonês faz a reverência, por que abaixa? Ele abaixa porque ele coloca para você o ponto mais frágil, que é a cabeça. Então, se você quiser cortar a cabeça naquele momento, você corta. Então, você pode ver todas as artes marciais, a gente faz essa reverência. É o cumprimento que nós fizemos agora há pouco, né? Isso, e a gente abaixa a cabeça, nos colocando vulneráveis, porque eu confio em você, eu respeito você e eu me coloco numa posição mais vulnerável. Você vê que tem a confiança e existe o respeito, né? Então, eu acho que é uma coisa importante da gente exercitar. Hoje em dia a gente está falando muito sobre diversidade aqui no Brasil, né? Sobre essa questão da sexualidade, da raça, das religiões. A gente está num momento muito importante para a gente desenvolver esse respeito, né? Então, a gente está tentando adequar discurso e prática, porque no discurso ninguém tem preconceito, mas na prática nem sempre é assim, né? Então, como que a gente vê isso no ambiente de trabalho? Como que a gente aplica respeito no trabalho? Por exemplo, gente, num gesto muito simples, olhando para as pessoas com quem a gente fala. Às vezes a gente está falando no Zap aqui, ou no celular, a pessoa vem falar com a gente e fala, fala, nem olha para a pessoa, fica falando com a telinha do computador, né? Não fala com a pessoa. E o nosso cérebro, ele tem uma chavinha e todo ser humano sabe disso inconscientemente. A gente trabalha ou no modo objeto ou no modo pessoa, ser humano. Se você não olha para a pessoa, você não aciona o modo pessoa, gente. Então, você trata realmente a pessoa como objeto. Na tua cabeça, ele é um objeto. Coisa, hein? E a gente sabe disso tão inconscientemente que, às vezes, tem gente, Fábio, que se recusa a falar com você enquanto você não olhar para ela. Ela vai ficar do teu lado, olhando para você, esperando. Até você olhar. E quando você olhar, aí a pessoa continua a falar com você. Legal. Né? Aí tem o espírito da honestidade, né, que você colocou aqui também. Isso, quinto ponto, que é o da honestidade. Eu quero ouvir o que você tem para falar, vamos lá. Esse aqui, olha, a gente tá tendo uma lição aqui no Brasil, né? Estamos tendo. Então, a honestidade, mais do que você não fraudar ou você não passar informação, é coisinhas assim, ó, vou imprimir o trabalho da minha faculdade, vou usar o sulfite da empresa, a impressora da empresa, sabe? Esse tipo de coisa. Vou fazer corpo mole, vou ganhar o mesmo salário
salário, mas vou fazer corpo mole aqui, sabe? É esse tipo de coisa, é falar mal da empresa e tal. O sexto princípio é o da honra, é honrar a empresa que você trabalha, no caso do samurai era honrar a família, o nome da família, né? Tanto que lá tem muitos casos de suicídio, quando uma pessoa não passa, às vezes, no vestibular, eles têm muita vergonha, então tem muito caso lá desse jeito, né? E aqui a gente trabalha a honra mostrando, sabendo que você é uma extensão da empresa. Então, tudo que você posta no Facebook, no Instagram e tal, tem gente que fala mal da empresa, mal do chefe. Então, isso é uma falta de honra, né? Uma falta de gratidão mesmo, né? Então, você não honra o salário, de onde vem o seu salário. E o último ponto é o da lealdade. O da lealdade, no caso do samurai, era assim, quando ele assumia um compromisso com a família ou com o seu chefe, né? Ele tinha que ser leal até a morte. Então, é assim, hoje a gente vê muito pouco isso dentro das empresas porque a gente tem um turnover muito alto. Então, os jovens hoje, eles ficam alguns meses numa empresa, daqui a pouco muda, você não fica nem um ano na empresa. Então, a gente tem pouco isso ainda. A gente pula muito de galho em galho, vive muito na superficialidade e a gente não consegue realmente desenvolver esse espírito da lealdade, tanto nos relacionamentos, em tudo, né? É verdade, o comprometimento, né? Isso. Pois é. Olha, o papo tá gostoso, mas nós chegamos ao final do programa. Eu queria agradecer, viu? Eu que agradeço muito. Nós temos um outro encontro aí, nós vamos falar sobre respeito no trabalho. Tá marcado, né? Nós vamos falar sobre respeito no trabalho. Eu quero presentear alguém com o seu livro, então. Isso. Olha, é a Marilene de Jesus Vaz, de São Paulo, tá certo? A produção vai entrar em contato com você, pode já mandar os seus contatos aqui com a gente no Zap, que a gente vai ligar para você. Gente, quem quiser essas dicas todas de comportamento, ilustradas com mágica, de um jeito inovador, contrata as palestras motivacionais. Entra no YouTube também, que eu tenho um canal lá com o meu nome. Vale a pena. Meire Camia no YouTube. Isso. Gente, o canal dela no YouTube é demais. Posso falar? Obrigada, demais. Eu assisto sempre que eu posso. De que verdade. Bom, que bom. Obrigada. Beijo pra você, Meire. Obrigadíssima, Fica com a gente Fábio. aqui, viu? Muito obrigada. Obrigada.